Olá, tudo bem? Então, estamos iniciando mais uma live do Nós na História. E a partir de hoje, nesta terça-feira, nós vamos iniciar um pouquinho mais cedo. Estamos de horário novo aqui no Nós na História. As lives continuam nas terças-feiras aqui no Instagram, mas nós vamos antecipar um pouquinho. Agora ela será às 21h27. Nós aqui na nossa região sul, nós entramos agora num... Olha aí, tem gente chegando, a Vera. Boa noite, Vera, bem-vinda. Estou falando aqui que hoje nós vamos iniciar mais cedo, a partir de hoje, um novo horário, porque a nossa região aqui sul, nós entramos agora numa temporada de inverno bem rigoroso, né? E hoje é exatamente 1º de junho de 2021. Olha aí, tem mais gente chegando. Olha só a família Zides lá das Missões, o pessoal que tá lá. Vocês já estão em Roraima de novo? Estavam em Porto Alegre, né? Me dizem aí, a Kelly também entrou. Eu tô aqui falando, Débora, ali o pessoal que começou a participar das lives aí, quando a gente estava com a série especial com convidados. Que bom que vocês estão aí agora, continuam acompanhando. Tô aqui falando que a partir de agora nós vamos fazer as lives mais cedo, às 21h27, né? 21h27. E eu quero dizer que vão continuar, né, salvas aqui no Instagram, e na quarta-feira cedinho, 7h30, disponível no YouTube. Falando nisso, né, em estar salva, e vocês devem ter percebido que eu voltei, né, para a cozinha. Enquanto eu estava aqui, o Nós na História, nós vivemos uma série especial com convidadas. Foram 7 semanas onde eu recebi convidadas, então eu recebi as amigas, né? Olha aí o pessoal, deixa eu ver, lá estamos em Porto Alegre, ainda curtindo um friozinho, mas vamos voltar para Boa Vista, em Roraima. Então a Raquel, o Dodo, o Leone, né? Missionários da Igreja Brasil para Cristo de Porto Alegre, né? Estão lá fazendo um trabalho lindo, nas aldeias indígenas mesmo, gente. E é muito lindo, a gente, né, recebeu eles aqui numa ocasião. A próxima vez que eles vierem para o sul de novo, viu? A gente vai combinar para vocês virem de novo aqui para Erechim, né? É lindo esse trabalho que eles fazem lá, que bom ter vocês aqui comigo nessa noite. Então, como eu estava falando, né, eu recebi aqui amigas durante 7 semanas, foi uma série muito linda, uma série com convidadas, onde as amigas escolheram os personagens, contaram a história dos personagens, né? E eu recebi elas na sala, mas eu confesso para vocês que a sala aqui de casa é muito gelada. Então hoje eu voltei para a cozinha, né? Aqui o meu cantinho de sempre do Nós na História. E eu quero aproveitar e contar então, né, para vocês. Tem mais gente aí chegando, Frância, Elzira, sejam bem-vindas. Então eu falei que eu ia contar, né, para vocês que acompanham Nós na História e com certeza perceberam, né? Quem conseguiu acompanhar a live da semana passada ao vivo, né? Foi muito bom. Nós tivemos o encerramento da série com convidadas, com a querida Luciana Santana. Ela nos trouxe a história da personagem Axa e foi um encerramento muito lindo. Tivemos também o sorteio do livro e foi a Kelly que ganhou, gente. Eu dizia que as convidadas também não sabiam os dias que elas estariam. E a Kelly toda semana arriscava um palpite, né? E ela acertou várias vezes e ela foi sorteada. O famoso sorteio do potinho. Então, eu quero dizer para vocês que na semana passada, no encerramento da live, eu já estava salvando a live. E deu um problema técnico, uma falha no meu celular, né? Coisas que acontecem e eu perdi a live, gente. Então não consegui salvar a live. Aí quem me conhece aí pode imaginar, né? O quanto eu fiquei, sim, chateada na hora, né? Que tudo aconteceu.
e ainda fiquei tentando até umas 3 horas, eram 2 da madrugada, até as 2 da madrugada eu fiquei tentando, né, resgatar a live e fui, né, fazendo várias coisas. Tentamos também através do celular da convidada Luciana, mas não foi possível. Então, nós não ficamos com a live do encerramento do Nós na História salva aqui, por isso que eu também não deixei disponível lá no YouTube na semana passada, né? Espero que hoje dê tudo certo, né? E depois, né, de eu tentar ainda até as 2 da madrugada, eu descansei o meu coração. E eu então, né, preferi acreditar que Deus, como eu sempre falo aqui, né, eu mesmo que conto as histórias aqui, que sempre estou falando muitas coisas aqui, né, eu prefiro acreditar que Deus está no controle de tudo, que nada acontece por acaso, né, e que foi assim da vontade de Deus, né, e eu então não ia ficar insistindo mais, quebrando mais a minha cabeça, né, para tentar restaurar, salvar, resgatar a live, né? Então, eu cheguei até a pensar na possibilidade de convidar novamente a querida Luciana para estar aqui hoje, a gente repetir, mas eu confesso para vocês que não fiz isso, né? Porque não quis, assim, forçar, digamos assim, né? O que aconteceu, era para ser assim, era plano de Deus, como eu sempre falo aqui. Então, o que eu resolvi, né, e decidi fazer hoje é contar a história de Axa, da personagem que a nossa convidada, né, a Luciana Santana, nos contou na semana passada. Eu vou procurar justamente trazer aqui com alguns detalhes, né, que ela colocou para nós na live, para que então esse personagem fique, né, a história de Axa fique aqui salva, né, se tudo der certo hoje. Olha aí, a Dani entrou, a Kátia, que saudades, Kátia, estava sentindo tua falta por aqui, assim, ao vivo, mesmo que daqui a pouco você vê depois, né, mas estava sentindo a tua falta por aqui. Sejam todas bem-vindas. Então hoje nós vamos justamente rever, para quem esteve na live da semana passada aqui ao vivo, vai rever a história de Axa. Mas para quem não esteve, né, e já está naquele hábito de depois assistir no dia seguinte, acompanhar no YouTube, e infelizmente, né, tivemos uns problemas técnicos e a live não ficou salva, então hoje eu vou contar a história dessa jovem Axa. E a história de Axa, ela está no livro do Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 15, versículos 16 a 19. Sim, é uma história muito curtinha, gente. São apenas 3, 4 versículos. E eu imagino até que alguns de vocês que quando ouviram esse nome Axa devem ter pensado: esse nome tem na Bíblia? Pois é, tem. Essa menina, essa jovem é uma personagem da Bíblia, né? E realmente numa leitura assim muito rápida ela pode passar sem ser notada, mas Deus fez questão de deixar registrado, mesmo que em poucos versículos, a história de Axa, e nós extraímos muitas lições desses poucos versículos que nos fala sobre Axa. Então eu quero dizer que Axa, ela é filha de Caleb. Ela se casou com Otoniel e o significado do nome dela é adornada. E eu acredito que é importante a gente relembrar um pouquinho, né, quem é Caleb, o pai de Axa. E eu quero aqui resumidamente, né, dizer para vocês que quando o povo de Israel era escravo no Egito, Deus levantou Moisés como um líder para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. E esse povo veio, né, em direção à terra prometida, a Canaã. Era uma viagem que duraria uns 15 dias. Quando eles chegaram próximo da terra prometida, Moisés enviou 12 espias, que foram justamente espionar, né, espiar a terra. Porque imagina, uma multidão toda chegando num local, era uma situação, né? Ia chamar atenção. Então, eles ficaram um pouco mais distante, toda a multidão, e apenas 12 homens foram enviados para espiar.
Desses 12, 10 retornaram dizendo que a terra era realmente muito frutífera, mas havia gigantes e que não seria possível eles lutarem contra esses gigantes, que eles seriam devorados. Mas existiam 2 espias, Josué e Calebe, o pai de Axa, que voltaram entusiasmados, empolgados, dizendo que a terra era muito frutífera. Eles trouxeram inclusive muitos frutos de lá, né? Muitas uvas, que tinha videiras e frutas maravilhosas. E eles disseram que sim, existiam os gigantes, mas que se Deus havia prometido aquela terra para eles, eles iam conseguir, né, derrotar aqueles gigantes. Mas o povo ficou com a maioria daqueles 10 espias que falaram que não seria possível, e eles quiseram voltar para o Egito. Só que se eles voltassem para o Egito, Faraó ia também matá-los. Então Deus fez eles pensarem que estariam voltando para o Egito, mas o povo na verdade ficou então peregrinando esses 40 anos pelo deserto, né? E essa é a história então da peregrinação dos 40 anos pelo deserto do povo sendo comandado por Moisés, e o sucessor de Moisés foi então Josué. Mas só esses 2 espias, passados esses 40 anos, só Josué e Calebe e a nova geração, né? Porque muitas pessoas, aqueles que murmuraram, que reclamaram, foram morrendo. E nesses 40 anos, então, veio uma nova geração, e que foram essas pessoas que verdadeiramente entraram na terra prometida. Então, Calebe aqui, ele é um homem muito entusiasmado, um homem de fé, né? Um homem que realmente creu nas promessas de Deus. E Calebe é o pai de Axa. E na conquista, quando eles conquistaram Canaã, Josué então foi dividindo as terras pelas 12 tribos, né, de Israel, e Calebe recebeu as suas terras. Mas sempre que a gente conta a história do povo de Israel, e eu menciono aqui em muitas histórias, lá no YouTube a gente tem história de Moisés, tem de Davi, tem de Saul, a gente vê que sempre eles guerreavam, mas não exterminavam completamente com os inimigos, e acabava ficando um pouco dos inimigos, que acabavam com o tempo, né, tendo que eles incomodavam e eles tinham que guerrear novamente. Então foi quando Calebe, ele queria muito conquistar mais uma terra que se chamava Kiriat Sefer. Essas terras ficavam mais ao sul de Israel. E nesta batalha, Calebe reconhecia que ele precisaria de ajuda, que não seria assim tão fácil ele conquistar essas terras. Tô vendo aqui que tem mais gente entrando, né? Sejam todas bem-vindas aí. E eu vou falar então, né? Estou aqui contando a história de Axa. Então, essa terra de Kiriat Sefer, ela era sim uma terra que tinha um povo inimigo e que Calebe desejava conquistar, mas Calebe sabia que seria um pouco mais difícil. Então, era um costume da época, Calebe, ele anunciou que quem guerreasse, quem batalhasse, conquistasse essas terras, ele daria sua própria filha Axa em casamento. E hoje talvez a gente ficaria assim um pouco espantados com isso, né? Mas era um costume daquela época, tanto que o próprio rei Davi, quando ele venceu o gigante Golias, ele se casou com a filha de Saul, né? Depois Saul acabou perseguindo Davi, mas Saul era sogro de Davi, gente. Então uma das filhas, né? Porque também naquela época era possível ter mais do que uma esposa, né? Então, esse jovem Otoniel, que ele era sobrinho de Calebe, ele era filho de Kenaz, que era um irmão de Calebe. E ele se prontificou a lutar. Eu imagino que esse rapaz já estava de olho em Axa, né? E aqui também a gente vê uma outra situação que era normal naquela época, o casamento entre parentes, entre primos, né? Então, Axa e Otoniel eram primos. E esse rapaz, então, se prontificou, foi para a batalha, venceu, né? Conquistou aquelas terras. E então ele recebeu a recompensa de Calebe, que eram algumas terras, e a própria filha Axa em casamento. E a gente vê aqui, né, que então Axa, provavelmente, ela foi uma menina que se criou no deserto, né, ela fazia parte daquela geração, provavelmente ela nasceu e se criou no deserto, naquela peregrinação, né, do povo no deserto, sendo filha de Calebe.
Mas ela era também uma menina temente a Deus, obediente, porque a gente vê aqui que ela não questiona, né, o pai em situação nenhuma. Era um costume da época dar a filha em casamento, mas os pais, né, arranjavam o casamento. Olha aí, tem mais gente entrando, a minha mãe, a Tere, a Cleima, tem mais gente ali, tá passando, eu não consegui ver. Então, naquela época, justamente existia, né, esse costume. Mas eu imagino que se Axa, mesmo vivendo naquela época, ela fosse uma menina que apresentasse, né, alguma característica assim de rebeldia, ela poderia, né, gente, no mínimo fugir se ela não quisesse ficar com o Otoniel, né, que foi o rapaz que ela viu que ganhou a batalha. Mas a gente vê aqui que Axa, ela justamente obedece, né? Obedece tudo que precisa ser feito e ela realmente então se casa com Otoniel. Também eu imagino que Axa, ela foi fortemente influenciada pelo seu pai Caleb, porque ela via que o pai dela era um homem de fé, um homem obediente a Deus, um homem encorajador, né? Como eu contei lá no início, foi somente ele e Josué que realmente creram nas promessas de Deus, que eles iam vencer os gigantes, entrar na terra prometida e conquistar a terra que Deus tinha preparado. Com certeza Axa viveu tudo isso, né, ao lado de seu pai. Então ela foi influenciada pelo seu pai por essas características, né, de encorajamento, de bravura, de conquista, né, e também de crer nas promessas de Deus. E quando ela então estava indo, né, tem um ditado que diz que quem casa quer casa, quando Axa estava indo então com Otoniel embora para as terras que eles tinham ganho então, né, do seu pai, enfim, agora iam constituir a família deles. Então a história fala nesses pouquinhos ali versículos, né, que Axa disse para o seu marido: pede para o meu pai terras, né, terras boas, terras frutíferas. Mas Otoniel não fez isso, ele não se pronunciou. E Axa então, ali o versículo diz que Axa, ela desceu do burrinho, do jumento, enfim, que ela estava, né? E ela foi em direção ao seu pai. E quando Axa está chegando, né, perto de Caleb, o pai pergunta para ela: o que é que você quer, né? E Axa, ela responde para o pai dela: eu quero dar-me um presente, né? Eu quero um presente, me dá um presente. E foi esse o início desse diálogo entre pai e filha. Então ela pediu que ela queria terras com fontes, né? Fontes de água, porque as terras que ela estava ganhando eram terras secas. E com certeza, como eu falei, Axa sabia muito bem o que era viver num deserto, né? Porque ela foi uma jovem que se criou no deserto, num tempo muito, né, de escassez, de pouca água, de sequidão. Ela sabia o que era isso, então ela estava pedindo para o seu pai terras. Ela sabia que Caleb tinha muitas terras, né? E que ele poderia então dar, além das terras secas que tinha dado para ela, poderia dar terras também com fontes. E isso que Axa pediu para o seu pai. E o pai dela, Caleb, prontamente deu a ela. E o versículo seguinte ali da história diz que ele deu fontes superiores e fontes inferiores. Numa simbologia, num significado aqui, querendo nos dizer que na verdade Axa ganhou além do que ela pediu, né? Ela pediu fontes, mas ganhou fontes superiores e inferiores, quer dizer, em montanhas e em planícies. E eu quero trazer essa história para nós hoje, né? Então a gente observa que Axa, numa atitude de obediência a seus pais, era costume da época, mas ela aceitou, ela obedeceu, ela se casou com Otoniel, né? E a gente vê aqui também Axa, em momento algum, né? E era o que também a nossa querida Luciana, convidada da semana passada, falava, e eu vou tentar aqui, né, apontar as características que ela nos trouxe sobre Axa. Tem gente que está assistindo aqui, ó, a Anice chegou, me disse que conseguiu assistir semana passada, mas como a live não ficou salva, eu estou então contando a história da personagem, né? Porque a nossa live acabou não ficando salva. Então, para que todos que têm, né, o costume aí, o hábito de assistir o Nós na História, aqui no Instagram, depois lá no YouTube, vão poder conhecer esta incrível personagem.
Então a gente vê que Axa, ela não resmunga, ela não reclama, né? Eu imagino assim, eu não sei vocês, né? Mas se fosse eu assim, eu não sei se eu desceria daquele burro e chegaria diante do pai dizendo assim: pai, me dá um presente, com todo respeito e toda educação. Mas aí a gente vê, né, que tem um significado no nome de Axa que eu falei lá no começo da história, que é adornada. Então a gente vê que Axa, né, adorno é algo que é bonito, né, algo que brilha. Então assim a gente vê na verdade que um adorno de caráter em Axa, né, algo que vem de dentro para fora, que faz a Axa ser uma mulher bonita, na verdade faz ela ser uma mulher sábia, né? E Provérbios 31 aí nos fala, né, de uma grande mulher sábia na Bíblia. Então a gente vê isso em Axa. Então a gente vê que ela chega para o pai delicadamente, carinhosamente e pede um presente, né? Eu não sei vocês, mas talvez eu chegaria assim e diria: poxa, né, pai? Além do rapaz ter ido guerrear, venceu, conquistou as terras para vocês nos dá terra seca, né? Poxa, não seja mão de vaca, né? Me dê umas terras produtivas. Mas Axa não faz isso. Primeiro ela respeita seu marido, ela pede para o marido pedir para o pai dela, né? Mas aí eu imagino assim que quando Axa viu que realmente seu marido não ia pedir, né, para o pai dela, então ela, né, aí veio essa outra característica de Axa que a gente vê aí, que é um espírito empreendedor. Eu imagino que quando ela pediu para Otoniel: peça para o meu pai, né, outras terras com fontes, e o marido não pediu, ela deve ter pensado: ah, mas eu não vou perder a oportunidade de pedir para o meu pai, né, porque o meu pai tem terras com fontes para que eu possa, né, deixar de viver em terras secas, né? E que na verdade isso tem um significado muito mais profundo do que a gente imagina. Axa aqui, como ela viveu no deserto, ela sabia muito bem o que era isso. E Axa estava, na verdade, nesse espírito empreendedor, ela estava imaginando o futuro dela com o seu marido e a família que ela ia constituir. Ela não queria que a sua família, a sua geração ou as suas próximas gerações vivessem na sequidão como ela viveu no tempo do deserto. Então Axa aqui a gente vê ela como essa mulher que sim, que ela se preocupa com o futuro da sua família, e ela sabia que quem podia ajudar ela para determinar ela a ter um futuro melhor, diferente da vida que ela teve do deserto, era o seu próprio pai, que estava ali do lado dela, né, antes dela ir embora. E não custava ela fazer esse pedido para o pai dela. E foi exatamente então o que Axa fez. Pediu o pai essas terras, né, com fontes, e ela ganhou terras. E essas fontes de águas aí, superiores e inferiores, né, a gente também pode usar aqui como uma simbologia, né, de muitas vezes fontes de águas, né, que jorram, tanto em momentos que a gente está, né, em dificuldades, ou em momentos, né, que a gente está vivendo muito bem na nossa vida. Então Axa, ela recebeu essas terras. Então Axa, ela teve, né, essa característica, né, empreendedora, de não se calar, de ir, né, buscar no seu pai, que tinha solução para ela e para a família dela. Então a gente vê nesse texto aqui todo, e muito pouquinho, né? Essa história ela é muito rapidinha, ela é um texto de 4 versículos que apresenta Axa, e nós podemos aqui ver uma simbologia, porque muitos dos personagens da Bíblia, eles acabam, né, nos remetendo à figura do próprio Deus, à figura de Jesus, e também né, a gente pode fazer as aplicações para as nossas vidas. Então aqui a gente pode ver Caleb, né, o pai de Axa, representando o próprio Deus, o nosso pai, né? E quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós realmente aqui sabemos, né, nós sabemos que Deus, ele é um pai amoroso, que está, né, sempre disposto a nos ouvir, a nos atender. E que se, né, carinhosamente, delicadamente, nós pedirmos a Ele, né, um presente, ou seja, nós apresentarmos para Ele
os nossos pedidos, os nossos desejos, né? Ele, como o Caleb, esse pai amoroso que atendeu o pedido da sua filha Axa, Deus também, ele pode nos atender, né? Ele tem com certeza a solução para todos os nossos problemas. Às vezes a gente vive situações de problemas que nós humanamente não temos mais o que fazer, como resolver, né? E aí sim Deus, ele tem sempre, né, esse presente para nos oferecer, para nos dar. Então aqui a gente pode ver Caleb sendo aí um símbolo, né, do próprio Deus nas nossas vidas. Axa pode ser nós, né? Nós podemos nos identificar com Axa. Axa que delicadamente, respeitosamente, com obediência, né, obedeceu ao pai e ela se dirigiu ao seu pai com a necessidade, apresentando para Caleb a necessidade dela. Olha, pai, eu não quero só viver em terras secas, eu quero água, eu quero fontes, porque isso significava ela poder produzir. E se a gente observar, com essas fontes de água, a Axa ia tornar, né, ela e o seu marido, as terras secas em terras produtivas. Isso significava trabalho para eles, trabalho árduo, mas ela preferia trabalhar e conquistar para dar às suas novas, né, a sua geração, uma vida diferente do que ela tinha vivido no deserto. Então, a Axa também é que nós podemos, né, nos identificar. E a Axa pode simbolizar eu e você. E nós devemos, né, apresentar sempre as nossas necessidades ao nosso Pai, que é Deus. E Ele com certeza, né, pode nos atender. E Ele conhece sim a nossa situação e Ele conhece o nosso futuro. Aquilo que a gente não está enxergando lá na frente, né, Deus conhece com certeza. E também eu quero dizer aqui que essas fontes de água, nós temos daí no Novo Testamento, né, uma passagem onde Jesus fala, né, o próprio Jesus encontra a mulher samaritana, e nós temos um nós na história sobre a mulher, né, mulher samaritana, onde Jesus encontra essa mulher diante de um poço e ele se apresenta para ela, né, como a água viva. Então, essas fontes aqui, né, nessa história de Axa também podem nos remeter, né, ao próprio Jesus, que é fonte de água viva. Essas fontes superiores, essas fontes inferiores, talvez elas possam simbolizar, né, em qualquer momento da nossa vida, né, se está tudo bem, se está tudo ruim, se estamos, né, em momentos de altos e baixos. Essas fontes aí podem representar, né, o próprio Jesus, que lá no Novo Testamento se apresentou para a mulher samaritana como a fonte de água viva. E essa, gente, é a história de Axa. É uma história rápida, uma história curtinha. Ela me fez lembrar a história de Ana, profetisa, que também já temos aqui no Nós na História, que é uma história também de apenas 3 versículos, mas com grande significado. E eu me lembro, né, exatamente da live da semana passada, onde a nossa querida convidada Luciana colocava essas características de Axa, né, como uma moça obediente, empreendedora, né, que soube conversar com seu pai, ir a quem ela sabia que podia lhe ajudar. E na questão do significado do nome dela, Adornada, a nossa convidada falava exatamente sobre, né, esse adorno assim de caráter, né? Essa mulher que é bonita por dentro e por fora, né? Com certeza ela devia ser bonita por fora, mas ela era uma mulher que era também, né, de um caráter, de uma obediência, né, de uma visão empreendedora maravilhosa. E eu quero então agradecer vocês, né, que estiveram aqui comigo nesse tempo. Eu acredito que agora sim, nessas lives onde eu vou voltar, né, agora não temos convidadas e eu já tenho sentido clara a falta delas, mas como eu falei no início, para quem não pegou o início, a gente vai entrar num período agora de inverno um pouco mais rigoroso. Então nós vamos fazer toda terça-feira às 21h27, quarta cedinho continuo colocando disponível no YouTube as lives, né? E você pode estar aqui acompanhando.
E também, né, quem sabe daqui a um tempo mais a gente faz uma nova série com convidadas e eu vou pedir para vocês então estarem aí compartilhando com quem vocês sabem que gosta de uma boa história. Eu falo sempre aqui que no Nós na História eu quero te ajudar a entender a Bíblia, né? E uma das maneiras da gente entender a Bíblia é a gente conhecer os personagens da Bíblia. E às vezes quando eu falo aqui, que nem hoje eu falei de Axa, falei um pouquinho mais de Caleb, mencionei Josué, porque são personagens que fazem parte do mesmo cenário histórico, né? E aí eu vou dizendo para vocês, ó, já tem o Nós na História de Moisés, já tem, principalmente lá no YouTube, né? A gente já tem aí o Nós na História fazendo quase um ano já de existência. Então tem muitos personagens aí e muitos vídeos lá no YouTube que dá para rever, dá para você, né, continuar acompanhando. Quem tá colocando aqui a Luana, obrigada por compartilhar novamente a história de Axa. Deus abençoe, Deus te abençoe também, Luana. Eu recebi na semana passada mensagens de pessoas que pediram para repetir, né? Outros sugeriram para convidar a Luciana querida de novo. Eu digo que eu não tive coragem, né? Porque eu sei que todo mundo tem seus compromissos, então por isso eu resolvi sim trazer de novo a personagem Axa aqui. E que agora, né, se Deus quiser, quando eu encerrar essa live, gente, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir salvar, né? Mas como eu falei no início, o fato de eu ter ficado, né, um pouco mais até madrugada tentando resgatar a live da semana passada, vocês podem ter certeza que me fez aprender muitas coisas, inclusive, né, a lidar um pouquinho mais com essas ferramentas aqui tecnológicas que eu sempre falei para vocês, né, e continuo tendo muito que aprender, né, mas aí nessas horas do aperto, a gente acaba tendo que, né, se virar mais e realmente conseguir descobrir mais algumas configurações aí, né, para que isso não aconteça de novo. Então eu agradeço aí a presença de vocês, um beijo para todo mundo que está acompanhando aí o Nós na História, tá? E espero que vocês tenham gostado da personagem Axa, essa jovem, corajosa, né, obediente, encorajadora, e que ela se reportou ao pai, e que a gente também possa, né, aprender com Axa, que nós temos um pai, que é Deus. E Deus, ele pode nos presentear, né, de várias maneiras. Deus nos presenteia todos os dias com a vida, né? E que nós possamos ser gratos a Deus por todos os presentes que Ele nos dá. Então, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui, gente. Tchau.